Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar bem pontual hoje, que Nacho é Nacho, né? Então, vamos começar bem pontual. Gostaria de agradecer a presença de todos hoje para essa formação que o Nacho vai falar, que conhece muito do assunto. Vou apresentar para vocês uma grande pessoa, uma grande pessoa que está trabalhando com a gente na Guadalupe, no Movimento Reino Cristo. Tem um grande coração, um grande amigo. Eu tenho orgulho de falar que é meu diretor espiritual, né? Então ele já tem acho que 30 anos de consagrado, né, Nath, ao movimento. E ele é natural de Madrid, na Espanha, né? Só que ele torce para o Barcelona, tá? Só... Tô brincando, Nath. Ele é Real Madrid, senão ele vai me matar depois. Então, ele disponibilizou o tempo dele para dar essa formação da gente sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Agradeço muito a ele por disponibilizar esse tempo. E vou deixar com você agora, Nath. Com você. Bom, agradeço muito o convite. Fico muito feliz de poder conversar com vocês esta noite sobre um tema que me apaixona, que é Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tive a oportunidade de estar várias vezes no Santuário do México. É um santuário muito grande e que realmente mostra a fé de um povo como o povo mexicano. Aqui temos a sorte de ter uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu vou começar contando para vocês um fato que me aconteceu antes de vir aqui. Eu estive no mês de julho na Espanha visitando a minha família. Eu trabalhei, antes de estar aqui no México, trabalhei na Universidade Francisco de Vitória, na área de ação social. Eu conheci uma pessoa na universidade que ela era responsável da caixa da universidade. E eu gostava bastante de conversar com ela. E um dia ela me conversou que já tinha muitos anos tentando ter um filho e não conseguia. Eu estava quase por vir aqui ao Brasil. Eu falei para esta pessoa, pode deixar, quando eu chegar a Brasília, vou colocar sua intenção no, nas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu cheguei aqui a Brasília faz 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. E quando cheguei aqui eu esqueci totalmente, não tinha o contato dela, não tinha o e-mail. E ficou aí, né? Eu coloquei nas mãos de Nossa Senhora esta intenção, mas depois esqueci. Quando eu voltei agora no mês de julho, encontrei com ela. E ela saiu do lugar que estava e começou a chorar. E me abraçou e falou: Você não sabe o que tem acontecido. Eu tenho já uma menina de 2 anos de idade. Olha, eu fiquei arrepiado, porque era uma coisa que eu tinha encomendado a Nossa Senhora e ela tomou conta de esta mulher e ela fez um milagre para esta pessoa. Eu gostaria de compartilhar hoje um pouco sobre o manto de Nossa Senhora, o lençol de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu não sou um experto, mas eu gosto muito das coisas que eu estudei algumas coisas e gostaria de compartilhar com vocês, sobretudo para ajudar nesta na crisma que vocês estão por receber. Eu acho que todo bom filho lembra e gosta de sua mãe. E hoje vamos falar de nossa mãe e vamos aproveitar o manto de Nossa Senhora de Guadalupe para poder falar de nossa mãe e descobrir algumas coisas que podem nos ajudar a acrescentar nossa devoção
a Nossa Senhora. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Imagino, Toim, que vou... Obrigado, Glaucia. Imagino que vou poder compartilhar a tela. Se alguma coisa não dá certo, vocês me falam. Mas eu vou tentar compartilhar. Eu vou dividir esta apresentação em várias... Dá para ver, Toim? Perfeito, Nacho. Ótimo. Então, eu vou dividir esta exposição basicamente em 4 ou 5 partes. Uma pequena introdução. Vou falar sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Vou falar um pouco no contexto mexicano, como se encaixa isto dentro da cultura mexicana. E depois vou falar concretamente do tecido, a simbologia do tecido e o tema de por que não é uma pintura. Vou falar de alguns acontecimentos que foram ligados à aparição de Nossa Senhora no ano 1531. Vou falar de um atentado que sofreu esta imagem no México e vou terminar falando um pouco sobre um aspecto que é muito significativo, que são os olhos de Nossa Senhora, e terminar com uma pequena reflexão. Vou tentar, é um pouco ambicioso, mas vou tentar não cansar a vocês e compartilhar isto com vocês. O Papa João Paulo II, ele visitou o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe quando ele era Papa. Foi a primeira viagem, por isso coloquei as imagens dele beijando o manto de Nossa Senhora. A história deste manto, algumas pessoas falaram que Deus não fez isso com todas as nações, de plasmar uma imagem de Nossa Senhora com tanta nitidez em um manto. Evidentemente, nós aqui no Brasil temos a Nossa Senhora Aparecida, que também é nossa padroeira. Mas, evidentemente, esta imagem ficou gravada em um lençol. Ela é a padroeira do México, padroeira de América Latina, imperatriz da América, padroeira de Nossa Senhora da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. As aparições aconteceram entre o dia 9 e 12 de dezembro de 1531. As aparições estão inspiradas no Nicam Mopogua, que é um escrito em náhuatl, que é a língua que falavam os astecas, e foi recolhido por um autor chamado Antônio Valeriano. Essa é a origem da imagem da qual vamos conversar. A pessoa que recebeu a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe foi um índio muito simples, Juan Diego, que esse é o nome de batismo. Ele se chamava realmente um nome que eu não vou pronunciar porque é um nome complicado, mas coloquei aí, que significa águia. Muitos nomes na cultura azteca têm um significado próprio de um animal ou incluso na época dos aztecas eles tinham muita religiosidade, eles acreditavam em vários deuses, o deus sol, o deus da chuva, enfim, vários. Essa é a capa do livro de Nicam Mopogua, que foi escrito precisamente para recolher toda a história das aparições de Nossa Senhora. A primeira aparição foi na cidade do México. Juan Diego estava subindo ao monte, a colina do Tepeyac, chamada assim como Cerro del Guerrero.
em português seria o Monte do Guerreiro. E aí ele escutou alguns passarinhos e de repente ele escutou o seguinte: Juanito, Juan Dieguito. A verdade é que quando você escuta esta expressão, é uma expressão de muito carinho, de muita confiança, de Nossa Senhora. Ele não sabia ainda quem era. Mas Juan Diego respondeu: será que eu estou sonhando? Ele pediu se aproximar e falou: o mais pequeno e humilde dos meus filhos, onde estás indo? Vou à catequese, respondeu. Imaginem que você liga ao ordenador hoje para estar na catequese de Crisma e resulta que conforme está ligando, recebe, escuta uma voz de alguém que fala para você seu nome e você não sabe o que está acontecendo. Mais ou menos isto aconteceu com Juan Diego. Ela respondeu: eu sou a sempre Virgem Maria, Mãe do Deus vivo, Criador de todas as coisas, dono do céu e da terra. E ela falou: quero uma casa para morar nesse lugar. Por isso vou a falar com o bispo. Ela falou o mesmo que falou em Fátima, que era que queria um lugar, queria alguma coisa onde as pessoas pudessem rezar. Aqui no Brasil temos o santuário onde está Nossa Senhora Aparecida, perto de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E também o intuito era ter um lugar para poder rezar a Nossa Senhora. Juan Diego foi a falar com o bispo, era o bispo Frei Juan de Zumárraga, mas o bispo não acreditou. Então, estamos falando do dia 9. E ao dia seguinte aconteceu outra aparição. E Juan Diego voltou a se encontrar com Nossa Senhora. E ele pediu a Nossa Senhora que ela escolhiera a alguém mais influente, porque ele era muito simples, era um índio. E o bispo não dava crédito totalmente. Mais ou menos acontece o que vocês, agora imagino que vocês escutaram no filme de Fátima, com os três pastores que se encontraram com Nossa Senhora, pessoas muito humildes. O mesmo aconteceu com Juan Diego. Maria falou para ele: eu escolhi você, o menor de meus filhos. Volta ao bispo e diz que a sempre Virgem ordena a construção de um templo nesse lugar. Ela não se conformou com a resposta do bispo e pediu para ele voltar com o bispo e falar que ele queria um templo. Juan Diego respondeu que ia levar novamente a mensagem, mas o bispo não acreditou igualmente e pediu um sinal. E além disso, mandou alguns homens a seguir a Juan Diego porque ele não acreditava. Então, Juan Diego falou: vou pedir um sinal. O mesmo aconteceu em Fátima. Os pastores pediram um sinal para Nossa Senhora. E todos sabemos que o que aconteceu em Fátima foi que o sol começou a dar voltas no céu e esquentou tanto que todo mundo ficou seco depois de uma forte chuva que aconteceu lá. O santuário que ele pediu agora mesmo é este. Do lado direito está a igreja antiga, que tem aí um pontinho amarelo na parte de cima, a cúpula, e depois a parte esquerda, que está o santuário, que é onde está a imagem de Nossa Senhora e onde todas as pessoas vão a cumprimentar por Nossa Senhora de Guadalupe. Isto é a cidade do México. É uma experiência muito forte quando você chega ao santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e encontra pessoas que vão de joelhos, caminham, de joelhos até o santuário.
Eles llegan con los joelhos, muchas veces con sangue, y hacen lo que les llaman mandas, que son promesas a Nuestra Señora, y por eso ellos hacen este tipo de manifestaciones de sacrificio para conseguir alguna cosa, un milagre que les están pidiendo a Nuestra Señora. E aconteceu a terceira aparição, estamos no dia 11 de dezembro de 1531. Nessa aparição, Juan Diego não encontrou com a senhora, porque ele tentou fugir de Nossa Senhora e resulta que Nossa Senhora não aceitou e foi ao encontro dele. Então, ao final, Nossa Senhora, falou para ele: olha, não fique com medo, porque seu tio Juan Bernardino, estava doente e ele não queria se encontrar com Nossa Senhora porque ele ia perder tempo. Então, ao final, Nossa Senhora apareceu, encontrou com ele no caminho e falou voltar essa manhã para pegar o sinal e levar para o bispo. E aí aconteceu a quarta aparição. Estava Juan Bernardino, estava doente, pediu um sacerdote e Juan Diego foi à procura de um padre. E aí foi onde Maria, de novo, saiu ao encontro dele e falou: não estou aqui, que sou tua mãe. Ele estava com medo de não atender as petições de seu tio, mas seu tio falou: Nossa Senhora ficará curado. Ela prometeu que não tinha de que se preocupar. Juan Diego acreditou na sua palavra e Maria pediu para ele subir ao monte a recolher rosas, para depois levar elas ao bispo, realmente. Juan Diego não tinha nada para poder levar as rosas e, nesse momento, ele pegou as rosas e colocou dentro de seu manto. Era inverno, então as rosas não... Era difícil que nesse momento do ano apareceran rosas. Só que ele encontrou essas rosas, colocou no seu manto e foi para o Palácio do Bispo. E ante a surpresa de todas as pessoas que estavam aí, apareceu a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora revelou a ele que seu tio ficaria curado. Mais ou menos esta seria a imagem de Juan Diego no momento em que ele chegou com o bispo, falando que ele trazia esse sinal que ele estava pedindo. E apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe no lugar das rosas. Por isso, na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, quando celebramos a festividade dela, entregamos una rosa para levar para ella, porque ella, a través de esta flor, ella se manifestó y ella ficou una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Voy a hablar un poco, en segundo lugar, sobre la mitología azteca. Los aztecas eran un pueblo que moraba, solo para tomar un poco el contexto de toda esta aparición, moraba en la ciudad de México. A cidade do México era uma grande lagoa e no centro tinha uma cidade construída sobre essa lagoa. E dentro da cultura azteca tinha várias tradições. Mais ou menos podemos imaginar esta cidade desta forma, com este desenho que coloquei aqui para vocês. Eran sobre todo pirámides. Y ahí ellos, alrededor de toda esa estructura, ellos hacían su vida. ¿Por qué estas pirámides? Porque ellos, como después voy a hablar, entendían que tenían que hacer sacrificios a los deuses para que ellos ficasen contentes y para que ellos no mandasen
chuva e não mandassem calamidades para seu povo. A aparição acontece 40 anos depois do descobrimento da América. E 10 anos depois, Hernán Cortés entra dentro da capital, entra dentro do Distrito Federal, o que agora seria México, Distrito Federal. É curioso porque Deus e Nossa Senhora permitiu o descobrimento de uma terra para depois fazer presente a fé através de Nossa Senhora. É verdade que Europa tinha descoberto essa civilização, mas, em concreto Espanha, mas eles, ao início, eles tentaram respeitar e entender o que estava acontecendo com a cultura azteca. Na mitologia azteca, o cabelo amarrado era sinal de que a mulher estava casada e pertencia a um homem. A imagem que encontramos no manto é uma imagem que tem esta característica. Na mesma mitologia, os astrônomos eram extraordinários. Adoravam os astros do céu porque acreditavam que eles lhes davam a vida, estações, eclipses, astros, estrelas. É curioso, mas vamos contemplar que dentro do manto existe toda a constelação que nesse dia da aparição estava nesse momento no céu. Era uma religião um pouco sangrenta porque eles viviam um pouco em constante guerra. Os aztecas sacrificavam pessoas aos deuses, dando o coração para comer, e ele permitia que o sol, que era a vida, saísse de novo. Os prisioneiros das guerras eram sacrificados, mais ou menos se calculam umas 100.000 pessoas sacrificadas por ano. Esta era a forma deles mostrar que para os deuses que eles não deviam fazer nada ruim com eles, sino que ao contrário deviam gostar deles. Era uma religiosidade um pouco peculiar. Hoje em dia a gente sabe que isto não responde a um desejo de Deus, evidentemente. Cuauhtémoc, que era a mãe do Deus, tinha serpentes rodeadas e tinha um templo perto de Tepeyac, onde foi a aparição. E aí os aztecas sacrificavam algumas mães grávidas. Eram costumes do povo azteca. O nome Tehuantepec significa aquela que esmaga a cabeça da serpente. Os espanhóis, ao pronunciar este nome, entenderam como Guadalupe. Por isso ficou o nome de Guadalupe. Se vocês lembram, no Antigo Testamento, se fala de que, em Apocalipse, se fala de que uma mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa mulher era Maria. María se identificará a sí misma como a mãe de Ometeotl, o Deus da alegria e natureza, que era representado por uma flor nahuiolín, e não tinha uma forma de pessoa. Ele fazia que todos ficaran unidos. Este Deus da alegria e da natureza provocava uma certa unidade entre as diversas culturas. Que podemos falar sobre a imagem do manto? A imagem do manto pareceria uma imagem, pues, de alguma forma um pouco simples, porque é uma imagem de Nossa Senhora. Já todos temos enxergado muitas imagens de Nossa Senhora, estamos acostumados, mas atrás de toda esta imagem existen uma série de simbologias e de coisas que nos mostram, que nos transmitem muitas coisas que nos podem ajudar. A primeira é que está
Eh, a imagem está dividida em duas partes da chilma. De alguma forma ficou entre duas, o tecido estava unido e ficou entre as duas partes. A tela se chama ayate. Ela colocou sua imagem de forma estratégica, de forma que a cabeça não ficasse entre a costura do manto. A cabeça ficou de um lado da costura. E isso nos permitiu ver que o rosto de esta mulher era un rostro de mestiza, que era una mistura entre indio con español. No era totalmente preta y no era totalmente branca. Isto é muito importante porque Nossa Senhora, de alguma forma, quis transmitir essa mistura, essa cercanía con as duas culturas que estaban nesse momento no México. A cabeça fica inclinada. Isto significa um sinal de atenção e não de superioridade. Ela não se apresenta como alguém que vai ensinar, sino como alguém que está atenta. É curioso, muitas pessoas quando chegam à paróquia e olham para Nossa Senhora, enxergam esse rostro de uma pessoa atenta ao que você está falando. A imagem mede 1,43 metros. Então, perfeitamente pode ser tomada como um quase tamanho natural. A tela é um ayate. O ayate é um tipo de instrumento agrícola usado na Mesoamérica para recolher os frutos das colheitas. Ele pode ser feito de fibras de maguey, palma, enequén ou algodão. De forma rectangular, pode medir entre 70 e 80 centímetros de comprimento por 40 ou 50 de largura. Ele possui duas fitas que são presas nos ombros para assegurar as coisas que você levasse dentro. É impossível que estivesse preparada esta imagem. Depois vamos falar sobre a pintura ou uma possível pintura, mas realmente não era algo, não estava preparada esta tela para ser o fundo de uma imagem de Nossa Senhora. A imagem desde fora mostra quando Juan Diego abre o manto ante os olhos do Senhor Bispo. A imagem de Nossa Senhora proyecta o que ela está enxergando. Depois vamos entrar nisso, que é muito interessante. Como dentro dos olhos da imagem de Nossa Senhora, é como se tivéssemos um espelho. A imagem de manto também forma a imagem com um fundo, era o fundo da tilma. Esta imagem revela uma coisa totalmente nova, que não pode ser revelada não pode ser criada a partir do relato humano. Depois coloquei aqui que imagem do século XVI, porque esta imagem depois foi reproduzida durante os diversos séculos, mas foi reproduzida a través de um relato. Mas era impossível que alguém pudesse reproduzir esta imagem sem ter um relato humano de alguém. Nesse momento, Juan Diego mostrou o que ele recebeu, que foram as rosas. Tem um pictograma que representam. Os pictogramas são imagens que estão desenhadas para representar coisas. Algo muito comum entre os aztecas. Eles escreviam como imagens. De fato, muitas coisas que eles queriam transmitir de sua cultura estavam desenhadas nas pirâmides que vimos antes e em lugares públicos. Tem um cabelo, o cabelo está solto, mas recolhido.
Esto quiere decir que esta imagen que tenemos aquí era de una mujer que no estaba casada, que era virgen. Esto é muito importante porque respeita o que se fala dentro do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que foi desposada com José. A boca tem um leve sorriso. Isto é uma coisa que eu já conversei com muitas pessoas porque cria uma empatia com as pessoas que enxergam esta imagem. Tem uma pedra de jade colgando, pendurando sobre a parte central, debaixo da cara. E isto nos lembra que tem algo de sagrado atrás de isso. De fato, esta pedra está com uma cruz desenhada no meio. E os mesmos espanhóis, quando eles enxergaram esta imagem, se deram conta de que era uma forma de evangelizar que tinha Nossa Senhora. Ela não levava uma cruz, como levamos muitas vezes nós, sino ela levava uma pedra com uma cruz dentro. Ter as mãos juntas, isto nos traz, ela queria transmitir que ela nos traz um presente, uma mais preta que a outra, pode simbolizar a união das duas raças, mas é um sinal de recolhimento. Ela está em oração. E tem um laço. Esta mulher está grávida. Mãe e virgem. Assim falavam os missionários quando chegaram. E de alguma forma tem como uma espécie de volume dentro do abdômen, porque mostra uma mulher que está grávida e todos nós interpretamos que estava grávida de Jesus Cristo. Tem 46 estrelas. Todo o manto, depois vamos ver uma imagem. No total tem 46 estrelas desenhadas que fazem as constelações do dia em que apareceu Nossa Senhora. Outras coisas, por exemplo, que aparecem são os raios do sol. Se vocês enxergam essa imagem, ven que ao redor de toda a imagem estão raios que aparecem do sol. Isso mostrava aos aztecas que ela era muito maior e mais poderosa que os deuses dos aztecas. Ter uma flor aí no centro, que é a flor Nahui-ojin, que já expliquei antes. Tem uma posição da perna que está quase como que dançando, porque os indígenas adoravam dançando. Então, ela de alguma forma quer representar esta manifestação que tinham os indígenas sobre dançar diante de Deus como uma manifestação da adoração. A cor do manto é um verde azulado, que representa a capa de Moctezuma. Moctezuma era o imperador dos aztecas. E os imperadores usavam esta cor. E ela se mostra como imperatriz. Ni siquiera usando as mais avançadas técnicas de pintura, poderia um pintor ter imitado toda esta cor, em concreto de verde azulado. Tem uma lua que está embaixo, que significa, sobre todo, significa en náhuatl, significa México, mas ela vem ficar sobre nossa terra. A imagem é que ela realmente quer abençoar a todas as pessoas que estão na frente dela, que era o povo mexicano. Tem um anjo que aparece, uma cara aí meio pequena de um anjo, que tem cara idoso. É curioso, mas não tem asas de anjo, sino de águia. Y de alguna forma esto nos transmite
que ela quer unir o céu e a terra com o manto e a chilma. A chilma mostra as coisas da terra e o manto mostra o sagrado. Debía ser una mulher entre unos 18 y 20 anos, mais ou menos, pelas facções físicas. Outra simbologia é que, de alguma forma, o templo, construir um templo de pessoas de fora, o sea, imaginen, por exemplo, que chegam aqui os espanhóis e querem fazer um estádio em Brasília dedicado a um time espanhol. Mais ou menos poderia interpretarse dessa forma. Ela traz a ideia de construir um templo onde estão os templos mais importantes da cultura mexicana. E ela o que quer é fazer parte dessa civilização e por isso ela pede um templo para poder rezar aí. A flor é o sinal de verdade. De todos os símbolos dedicados a Nossa Senhora, ela escolheu flores para manifestar sua mensagem, para demonstrar ao bispo que a mensagem era verdade. E tem um mapa criado precisamente por essas flores, um mapa que mostra as montanhas e não sei, acho que se fala vulcões do México. Tem 2 vulcões na cidade do México que estão entrando à cidade. E somente se pode ver isto desde cima. Eu acho que muitas vezes isto nos ajuda a entender que as coisas da fé somente podem ser enxergadas desde o céu, desde uma visão de acima, que Nossa Senhora muitas vezes nos ajuda a enxergar. Agora, vocês que se estão preparando para a Crisma, tem muitas coisas que a gente não entende e que questiona dentro da Crisma. Perguntas para seus catequistas e muitas coisas não têm resposta. E vocês têm que ir atrás dessa resposta. Então, num momento também para lembrar que as coisas de Deus se respondem desde acima, desde a fé, e não desde a terra, muitas vezes. E para isso precisamos a Nossa Senhora. O tecido parece que é um tecido indestrutível, mas o ayate está feito de fibra de maguey, que é o tecido mais frágil e simples que existe. Se vocês têm alguma vez usado ou pegado uma folha de maguey, você tira a pontinha e aparece um tecido que é muito frágil. E isso normalmente usavam para vestir, mas não durava mais de 20 anos esses tecidos. Nenhum artista tivesse escolhido esta tela para desenhar uma imagem de Nossa Senhora. Está a mais de 480 anos. Este tecido duró 480 anos, quando deveria ter apodrecido. 116 anos esteve sem proteção, exposto ao ar, velas, vento, insectos, lâmpadas que permaneciam acesas diante da tela. O tecido não está sujo, repela tudo e tem fibras que são biodegradáveis. Então, todas as condições para que a imagem tivesse desaparecido ou o tecido tivesse ficado podre. São 2 peças unidas por um fio de algodão. Isto provavelmente foi feito para trabalhar no campo. A Tilma ficou perto dos lagos e eles tiram muito salitre. Quem já morou perto de uma praia sabe que as casas ficam com muito salitre. A água muitas vezes desgasta os
as telas, os edificios. Foi colocado ácido nítrico em 1797. Por quê? Porque caiu, teve um atentado e o marco de prata que estava ficou derretido. Então, o tecido não terminou de fazer manchas dentro do tecido mesmo. Este ácido não afetou a imagem de Nossa Senhora. O Dr. Richard Kuhn, em 1935, fala que não sabe a origem da composição da imagem do manto. Não tem origem animal, vegetal ou sintético. A pintura está flutuando sobre o tecido. Está a temperatura de um corpo humano. Já mediram este tecido e tem uma temperatura de um corpo humano. Durante anos, as velas encheram o ar de hidrocarburos e os lagos do México voltaram a salitre no ar. Teve frotamento de mãos, tecidos, e não mudaram a imagem. É impressionante que a imagem não mudou. O prêmio Nobel analisou as cores amarelo e vermelho e achou que eles não têm pigmentos artificiais. Os pigmentos mais semelhantes a essas cores foram registrados 300 anos depois de ter acontecido a aparição de Nossa Senhora. Imaginem, o sea, descobrir as cores que foram usadas na imagem de Nossa Senhora. Evidentemente, os conhecimentos usados na imagem ultrapassam os conhecimentos que tinha na época da aparição. Toin, como vamos de tempo? Tá tranquilo, Nath, ainda tem 1 hora aí. Não, porque eu não quero cansar a vocês. Gostaria de terminar, ou seja, não vou terminar agora, mas gostaria de deixar um pouco de tempo para poder conversar um pouco. Mas muito obrigado, Toin. Se aplicou um sistema que se aplicou também na Sábana Santa. Vocês sabem que existe um lençol onde a tradição coloca o corpo de Cristo. Então, esta sábana fica en Italia y sobre ella se aplicó un infravermelho que de alguna forma descubre algunas manchas y cosas que os olhos no alcanzan a enxergar. Smith, que fue quien aplicó este sistema, colaborador de la NASA, y Callaghan, estudaron las imágenes que aparecen y a imagen como tal de Nossa Senhora a menos de 8 centímetros. Y no tiene nada de pintura ni barniz. No se puede pegar su aspecto visual sin contar con otras cosas. Porque parecería que estuviese pintada esta imagen, mas no tiene sinal de pintura. Somente después de algún tiempo dá para ver que algunas cosas da imagen fueron retocadas con pintura, mas muchos años después. Aqui temos a imagem sobre o tecido e a imagem como normalmente a gente enxerga ela. Está como que flutuando acima da tela. Não está, quando você pinta, a pintura entra dentro do tecido e forma como grumos, como pequenas manchas de pintura. E esta imagem não tem isso. Então, é importante saber isto porque não tem uma explicação natural. Existe um estudo que se chama da proporção harmônica. É um princípio de equilíbrio usado por Miguel Ángel e por Leonardo da Vinci. Os que estudam arquitetura aqui, Toin me pode corrigir, falam deste princípio de equilíbrio ou
composición dorada o proporción áurea. ¿Y en qué consiste esto? Es un principio de la cultura griega, egipcia y asiria que o que fala é que as partes fican proporcionales ao todo. Este principio se usa para estudiar las galaxias y no desenvolvimiento celular y nos vegetais. Dentro del contexto cósmico, todo eso faz sentido. Y vai além dos conhecimentos do século XVI. Se alguém falase que isto é uma produção dos homens, teria que esperar até o século XVI para poder entender este princípio que foi usado depois na pintura que usou Miguel Ángel e Leonardo da Vinci. Mais ou menos a imagem ficaria deste jeito. Com este princípio é uma proporção perfeita. Agora, si este principio se descubrió con Miguel Ángel y con Leonardo da Vinci, ¿cómo es que la imagen de Nuestra Señora ya tenía esta proporción? Es impresionante a proporción que existe. ¿Cómo calcular en un manto de 1,43 metros de altura estas proporciones corporales? ¿De qué nos fala esto? De que evidentemente Dios faz as coisas bem feitas. E nos fala, vocês agora que se estão preparando para a Crisma, nos fala também de uma proporção de formação. Vocês, quando receberam a primeira Eucaristia, não sabiam muitas coisas. Provavelmente alcançavam a entender algumas coisas. Mas agora que vocês estão optando por fazer a Crisma, Deus está completando a obra em vocês de uma forma perfeita. E esta imagem de Nossa Senhora é um reflexo da imagem que Deus está fazendo, está construindo no coração de cada um de vocês. Essa imagem não tem pintores. Os catequistas están colocando o tecido, están colocando algumas coisas, mas a imagem que aparece no coração de vocês a través deste preparo para a Crisma é a imagem de Deus. Ele está fazendo a obra. Ele está fazendo realmente essa imagem. E conta com coisas muito normais. No caso da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, eram rosas. No caso de vocês, é tua personalidade, teu jeito de ser, tua família, teus amigos, teu catequista. Então, na nossa vida, quando entra a fé, começa a existir um pouco de harmonia. Porque Deus vai fazendo sua obra em cada um de nós. E às vezes só descobrimos essa harmonia com o tempo. Mas aí está Deus fazendo essa obra em cada um de nós. Junto com esto, com a aparição de Nossa Senhora, aconteceram coisas no céu e na terra que estavam ligadas à aparição de Nossa Senhora. A primeira foi a aparição do cometa Halley, em 1531. Esta aparição é visível cada 75 a 76 anos. E a última aparição foi em 1986. Se pode calcular pelas vezes que aparece durante a história este cometa. Esse dia, um pouco mais antes desse dia, aconteceu um eclipse lunar, o 18 de março de 1531.
O eclipse, para a cultura dos aztecas, era un momento de crisis porque desaparecía o sol, y de alguna forma eles perdían un pouco o punto de referencia, dos deuses. Então, automáticamente eles acudían a esos deuses para poder remediar estas coisas, porque achaban que eso era, só podía resolver un deus. También aconteceu un solsticio de inverno na mesma data da aparição, que para as culturas prehispánicas significaba que o sol ficaba enfraquecido, e recobraba o vigor. Então daba como una nova vida. Acaba a escuridão e começa a luz. O sea, os días comienzan a ser más cumpridos. E este solsticio apareceu terça-feira, 12 de dezembro de 1531, segundo o calendario juliano. A lua enfraquece e por el sol se fortalece. Ese día también foi muito diseminada a idea da fertilidade, onde as mulheres procurarían ficar grávidas. Se pegou ese día como un punto de referencia para pedir esa fertilidade. Quando eu falei para vocês ao início que eu prometi que ia a encomendar a esta señora que non podía ter un nené, e ela depois de 2 anos ela ficou grávida e teve un nené, pues muitas pessoas que, por exemplo, acuden à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, elas pedem para engravidar. E não somente pedem, sino que também agradecem quando ficam grávidas. Uma coisa muito bonita. Eu acho que isto também nos ajuda a entender que Nossa Senhora não está somente para pedir coisas, sino também para agradecer. Ela gosta de dar presentes. Lembram quando falamos das mãos, como ficaban unidas, como si ela estivesse dando algum presente para nós? Acho que esse presente, no caso de vocês, é a fé confirmada na crisma, através da crisma, que é o sacramento de plenitude na fé. É o sacramento que dá maturidade dentro da fé. Por eso, todos estos fatos y también la destrucción de los templos, se destruyeron los templos de los aztecas para construir un templo para Nuestra Señora. Todo esto, de alguna forma, nos muestra que cuando aparece Nuestra Señora y cuando aparece en la nuestra vida Dios, de alguna forma vamos a tener que dejar muchas cosas que nos amarran a muitas situações humanas. É curioso, mas agora que vocês vão a dar o passo da crisma, vocês deixam atrás toda essa formação, esse cuidado de muitas pessoas quando vocês eram crianças. Agora vocês tomam o rumo de sua vida. E às vezes isso também aconteceu na história de Nossa Senhora de Guadalupe, que tiveram que ser destruídos templos para entender que tinham que se abandonar nas mãos de Deus. Tem um fato histórico, que é que a imagem de Nossa Senhora sofreu um atentado. Quando eu fui à cidade do México, eu vi o crucifixo, que é o crucifixo que aparece aí do lado, que estava na frente da imagem de Nossa Senhora. Este crucifixo recibió un impacto muy fuerte de una bomba y ficou totalmente dobrado. É un milagre que a imagen de Nossa Senhora, con ella no acontecerá nada. Fue 14 de diciembre de 1921. Una persona colocó un vaso de flores
que arrebentou os vidros da basílica, a mármore das escadas e a cruz, mas nada aconteceu com a urna onde estava a imagem de Nossa Senhora. Foi impressionante porque não tivesse suportado esta bomba, essa imagem, mas parece que Cristo se colocou na frente para proteger a sua mãe. Foi um obreiro que não tentou, Luciano Pérez. Ele ficou louco, ele achava que Nossa Senhora não tinha escutado ele, enfim, ele fez tudo isto, mas evidentemente ele estava provavelmente sob a influência do álcool, alguma coisa que ele efectivamente fez que ele pensasse em fazer este atentado. Vamos a uma parte muito interessante. Os olhos de Nossa Senhora. É muito interessante porque dentro dos olhos de Nossa Senhora, primeiro, são olhos de um ser vivo. E segundo, tem imagens em um espaço de 7 milímetros. Como assim? Tem pequenos rostos de pessoas que estão em um espaço de 7 milímetros, um separado do outro. Esta seria a pupila, os olhos de Nossa Senhora. E onde aparece cada número é porque tem uma cara ou uma pessoa de quem? Pois das pessoas que assistiram ao Grande Milagro. Usei uma fonte, o Dr. Enrique Graue, que é oftalmologista, reitor da Universidade do México. Ele estudou os olhos e conseguiu descobrir que tem uma luz como se fosse um olho humano. Dele a história vira um pouco para lá, porque ele, enxergando Nossa Senhora, enxergou uma pessoa muito carente. E ele pediu para Nossa Senhora, vira um pouco para lá, quer dizer, olhe para esta pessoa. E aí ele recebeu essa graça de Deus, de Nossa Senhora falando que ela olhava a todos. Mas tem uma luz esses olhos, como se fosse um olho humano. Refletem uma imagem, a imagem das pessoas que assistiram ao Grande Milagre. É como um espelho, esses olhos. Impressionante, não sei vocês se alguma vez se detiveram ante Nossa Senhora na paróquia, mas parece que está olhando a você. Você não tem que mover-se. Parece que ela está olhando a você onde você esteja, no canto que você esteja dentro da paróquia. E isto é uma imagem muito bonita que nos pode ajudar a nós, que nos estamos preparando para a Crisma, para entender que Nossa Senhora não é alheia das coisas que acontecem na nossa vida. A distância ou o tamanho respeita as proporções de pessoas no tamanho proporcionado de um olho. Quer dizer que se você pegasse este olho e as pessoas que estão aí, seria na proporção adequada se você estivesse enxergando essas mesmas pessoas com seus próprios olhos. Outro doutor descobriu que tinha 13 figurinhas. E mais que isso, aí estavam presentes Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga. ¿Y por qué descubrió esto? Porque Juan Diego, de alguna forma, era a pessoa que levava o manto. Y Fray Juan de Zumárraga, ele era os bispo nesse momento
eles tinham algumas características próprias de um bispo, a forma de vestir, a forma também, o próprio cabelo, que às vezes eles cortavam o cabelo. Então, ele descobriu que entre estas figuras aparecia Juan Diego e Frei Juan de Zumárraga. Mais ou menos esta seria desenhada as formas de algumas pessoas que aparecem e a proporção com a córnea, que seria mais ou menos entre 7 e 8 milímetros. Aquí aparece un diseño de una persona que está sentada, probablemente este sería Juan Diego, y esta es la proporción do óleo. Tenemos otro descubrimiento interesante dentro del manto, y son las constelaciones que aparecen. Antes falamos que aparecían 46 estrellas, pero realmente las forman constelaciones dentro de este manto. Esto es impresionante, porque aquí aparece un manto y você puede unir los diversos puntinhos y aparecen varias constelaciones que están no manto de Nuestra Señora. Entonces, es curioso porque aparece, por ejemplo, a Osa Mayor o a Ursa Mayor, aparece a Auriga, aparece una que se llama Hidra, otra que se llama León, a Cruz do Sul. Entonces, después de estudiar, acharon que todas ellas eran constelaciones que tinham aparecido no solsticio de inverno, o mismo día 12 de diciembre de 1531. Y além de eso, aparecen invertidas. No es una visión geocéntrica desde la Tierra, sino una visión desde el cielo. Todo esto nos muestra, de alguna forma, que Nuestra Señora quería revelar a grandeza de Dios a través de todo el universo. Ella misma no quis poupar esa visión del universo. Faltan algunas estrellas en la parte frontal, porém, cuando se da a volta y se coloca encima de las otras, se completan las constelaciones. Vamos a ver esto así en la práctica, na imagen de Nuestra Señora. Ahí, por ejemplo, do lado izquierdo do manto da Virgen, véanse as constelações do norte. No ombro, por exemplo, um fragmento das estrelas da constelação de Bollero. Abaixo e à esquerda, a constelação da Ursa Maior. Berenice, coma Berenices, Lebreles, Tubán, Dragão, o Draco. En fin, tem varias constelações. Quien saiba de esto, yo no soy experto, mas quien saiba, tenía una tarefa muy boa para descubrir todas las constelaciones que aparecen no manto. Do lado direito, aparecen otras constelaciones, que serían las constelaciones do Sul. Escorpión, Libra, Centauro, Cruz do Sul, etcétera, etcétera. Algunos fatos que podemos refletir a raíz de das considerações sobre o manto de Nossa Senhora é que a espiritualidade dos dois continentes, Europa e América, se juntaram na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Deus, de alguma forma, aproveitou a evangelização, a descobrimento da América, para juntar dois continentes. Por outro lado, se deram conta que os deuses,
que les adoraban eran falsos y que no estaban haciendo una adoración correcta. Esto llevó después de 10 años a más de 9 millones de indígenas que se convirtieran. 9 millones de indígenas. Yo no sé cuántas personas están alrededor de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, pero con certeza no son 9 millones. Nuestra Señora fez una conversión impresionante en México y en toda América Latina. O actual templo fue consagrado 11 de febrero de 1976 y está feito en formato de un manto, como entrar sobre el manto de Nuestra Señora. La primera aparición fue el 9 de diciembre de 1531 y el arzobispo de México era Fray Juan de Zumárraga. Son fatos que acontecieron después de la aparición de Nuestra Señora. A direita aparece o hemisferio norte y a izquierda o hemisferio sur. A imagen, como falei antes, es vista desde el espacio. Aparecen algunas constelaciones que ya hablamos de ellas. Me gustaría terminar con un pequeño vídeo. No sé si se va a escuchar, mas es un vídeo de algunos momentos donde el Papa Francisco falou das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Foi um abraço de Nossa Senhora. O Papa fala que da mesma forma que Nossa Senhora se fez presente a Juan Diego, também se faz presente a cada um de nós. Especialmente aquelas pessoas que acham que não valem nada, que sua vida não tem valor. Esta foi uma entrevista que fizeram ao Papa no avião de volta do México em 2016. E ele falava aqui que pediu pelo mundo, pela paz, por muitas coisas. E falava, coitada Nossa Senhora, eu acho que terminou com a cabeça bem cansada de tantas coisas que eu pedi. Pediu perdão, pediu por uma igreja sadia, pelo povo mexicano. Pediu pelos sacerdotes para que sejam verdadeiros, pelas freiras, que sejam verdadeiras freiras, pelos bispos, como quero, Senhor. Pediu muito pelas coisas que um filho, mas ele falou, pelas coisas que um filho fala com sua mãe, essas coisas são segredas. Ou seja, tem que ficar entre ela e eu. Bom, conclusões para a nossa vida. Vocês estão preparando para a Crisma. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é agradecimento. Nossa mãe sempre cuida da gente. Ela nunca esquece de cada um de nós. Como não esqueceu esse dia de Juan Diego e do seu tio que estava doente. A segunda coisa é louvar.
Eu acho que Nossa Senhora nos ensina a louvar a Deus como Criador, como Senhor, como Pai, como um Pai que nos ama, que nunca esquece da gente. Nos leva a pedir. Eu acho que todos vocês em algum momento pediram algo para Nossa Senhora. E se não pediram, podem pedir. Porque ela gosta que a gente faça essas petições. Ela escuta, ela está sempre presente na nossa vida. Ela sabe que temos petições, que temos necessidades, que somos fracos, que somos limitados. E que ante a crisma também sentimos um pouco de medo, um pouco de reserva, como que não sabemos, às vezes, se estamos fazendo o que deveríamos fazer e temos medo. E é um momento para pedir a Nossa Senhora. É intercessora. Ela sabe como pedir a Cristo, sabe como pedir a Deus a nome de cada um de nós. Ela intercede sempre, ela cuida da gente. E ela, mesmo que você não seja capaz de pedir, ela sabe que você precisa. E ela fica na frente. E como a Juan Diego fala para ele, não estou aqui eu, que sou tua mãe. Ela é protetora. Com isto termino. É protetora porque ela nos protege. Precisamos que alguém nos ajude, que alguém cuide de nós. Agora que vocês estão no preparo de sua crisma, também peçam para ela, como protetora, que cuide de vocês, de suas famílias, de sua fé, de seu amor a Deus. É um exemplo. Termino con esta frase. No estou aqui eu que sou tua mãe. Tomara y esta palestra, este momento con vocês, que no era simplemente una palestra, sino era una forma de compartilhar algumas ideias com vocês, tomará e tenha ajudado a todos vocês a amar um pouco mais a Nossa Senhora, a confiar mais nela, a transmitir esse amor por ela. Maravilhosa Mãe, incrível Mãe, que cuida da gente todos os dias, mesmo que a gente esqueça dela. Ela cuida sempre, cuida de cada um de vocês. Eu peço a Nossa Senhora para que cuide de todos vocês, para que ajude a vocês neste preparo para a Crisma. Também saibam agradecer, sejam agradecidos com seus catequistas, saiban agradecer a ela todo o que ela faz por tua família, por você. E tomar o dia que vocês recebam a Crisma. Não sei onde que vão ter a Crisma, mas olhem para ela e fiquem olhando a ela, para que ela também possa entrar no teu coração, na tua vida, e vocês sempre sintam esse apoio, esse amor de mãe que cuida sempre de vocês. Bom, não gostaria cansar vocês. Falamos muito, falei muito. Gostaria de escutar a vocês, se tem alguma dúvida. Repito, não sou totalmente um experto, mas eu queria compartilhar com vocês estas ideias. Espero que tenha sido um momento de encontro com Nossa Senhora. E bom, fico à disposição de vocês. Se vocês têm alguma dúvida ou simplesmente querem compartilhar algo de sua vida, algo que está surgindo agora no seu coração,
y que pueda ayudar a los demás. Bom, Nath, primeiramente queria agradecer você por essa palestra aí, e essa disponibilidade. Eu sei que seu tempo é muito curto aqui em Brasília, ainda mais com o diretor, né, territorial. Eu imagino que seja muito difícil conseguir um horário. Muito obrigado pela sua paciência. Eu não conheço pessoa melhor para explicar do que você, né? Então, já deu para, acho que todos perceber o quanto você sabe do assunto. E eu não tenho o que falar, porque cada palestra que você dá é um tapa na cara, na verdade, quando acaba, né? Que eu faço muita reflexão de vida. Mas alguém que tiver dúvida, algum comentário, o Nath está à disposição aqui. Toyin está falando por miedo a dirección espiritual, porque después llego na dirección espiritual, voy a dar una tapa na cara, efectivamente, mas no está exagerando. Eso. No, con eso faz tempo a Toyin y a verdade tem muita sorte de ter um catequista assim. Inácio, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelo convite aí que o Igor fez para estar conosco nessa formação com os nossos crismandos. Tivemos aí quase 70 participantes ao longo da formação e tenho certeza que todos tiveram a oportunidade de aproveitar, né, e se aprofundar aí. Nesse momento, nós já estamos aí na reta final da Crisma, né, celebração dia 20 de novembro para todos, e foi muito bem-vinda essa formação agora neste momento, tá joia? Te agradeço demais. Muito obrigado, Glaucia. Tem uma pergunta aqui nos comentários, Nath, do Demetrio. Uhum. Ele perguntou: você saberia dizer por que a imagem, pintura, foi tão maltratada por tantos anos? Bom, não é que fosse totalmente maltratada, ou seja, é verdade que ela se submeteu a muitas condições de temperatura, de clima, etcétera, porque obviamente as pessoas, sobre todo os índios, quando apareceu esta imagem, eles não sabiam muitas coisas de Nossa Senhora, então eles cuidaram desta imagem, mas cuidaram como, não sei, como a gente cuida de tantas coisas, só que, claro, tem pessoas que não acreditavam, que eles acreditavam ainda em deuses, então podemos imaginar que não todo mundo acreditava que esta imagem fosse a imagem de Nossa Senhora. Então, o atentado do qual eu falei não é um reflexo da cultura mexicana, devió ser uma pessoa que efectivamente estava um pouco mal da cabeça e que ela acreditou que tinha que fazer isso, mas acho que nestas coisas a gente ao início, quando enxerga uma imagem deste tipo, sobretudo nessa cultura, eles não estavam muito aí, ou seja, eles achavam que era uma imagem a mais e já. Então, é como, não sei se vocês me vão entender, mas não sei que daqui use carro, mas muitas vezes o carro está sujo e usamos todos os dias. Então, e por que está sujo? Porque somos descuidados, porque os homens somos assim. Até que chega alguém e fala, olha, você poderia cuidar um pouco mais disto, né? Então, às vezes, é uma imagem muito simples. Não gostaria de comparar Nossa Senhora com um carro, evidentemente, mas é só para entender que às vezes somos descuidados. Então, é normal que eles, durante o tempo, descuidaran o cuidado de Nossa Senhora. Agora tem todo um quadro blindado, somente se pode abrir com 7 chaves de 7 pessoas que só se unem às 7 podem abrir o lugar, enfim. O sea, tem uma série de medidas de segurança muito grandes, mas nesse momento eu acho que eles não sabiam o que estava acontecendo. Não sei se respondi. Acho que sim. Tem outra pergunta também aqui do Daniel.
se teria algum livro que você recomenda mais, para conhecer mais a história de Nossa Senhora de Guadalupe, que pode ser também em espanhol. Sim, sobre isto, eu recomendo que vocês desçam a loja que tem na paróquia, que tem livros muito bonitos sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Acredito que aí vocês vão encontrar. Eu conheço muitos em espanhol, mas não me atrevo aqui a falar porque não todos dominam o espanhol. Mas no privado, Daniel, se você quer, através do seu catequista, eu posso mandar os títulos de livros que ajudem a conhecer um pouco mais a história de Nossa Senhora de Guadalupe, com muito prazer. Mais alguém? Alguma pergunta? Algum comentário? Eu queria agradecer só. Está um pouco baixo, Mariane. É assim, é porque eu vou falando baixinho, vou diminuindo até. Foi lindo, foi muito lindo. Eu acho que mais do que palavras é o silêncio e as lágrimas. Eu acho que diz tudo. Estar com você foi muito bom, né? Conhecer muito mais sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Mãe Guadalupe, como eu gosto de chamar, a nossa mãe. Eu sempre falo com os meus catequizandos, né, que precisamos estar na paróquia presencialmente para perceber como que a paróquia acolhe, como um colo de mãe, realmente. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe é isso, é uma mãe. Eu hoje de manhã não fui à missa. Aí quando eu cheguei na hora do almoço, eu falei assim, gente, eu estava com saudade, né? Então, um dia que eu passe sem ir na Guadalupe é muito para mim. Então, que vocês tenham essa intimidade com a Mãe Guadalupe, né? Porque é ela que nos leva a nosso Senhor. Então, o silêncio que eu falo é o só de adorar, de ficar ali diante do sacrário e ter cada vez mais as revelações que você falou, Nátio, as revelações que Deus nos coloca e nos forma. É através dessas pequenas revelações que nós recebemos, seja na Santa Eucaristia, na missa, você vai se formando e vai criando essa intimidade que você falou tanto, dessa intimidade, né? Agradecimento, que diz tudo, né? Que está no coração da gente. Obrigada. E que vocês aprendam a ter mais intimidade com a Mãe Guadalupe e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Obrigada, Nátia. Obrigado, Mariane. Mais alguém? Alguém quer comentar? Perguntar alguma coisa? Tivemos aí muitos agradecimentos, né, pela palestra, muitos aí se manifestaram no chat agradecendo a presença aí do Nátio e pela palestra, pela formação. Eu queria comentar, o irmão Marlon não está aqui no momento, mas ele se dispôs a nos auxiliar na Crisma para ouvir os crismandos aí todas as terças e quintas-feiras, de 6 às 8 da noite, presencialmente. A gente vai ter uma salinha lá embaixo, uma direção espiritual também aí na reta final. Vou divulgar para vocês, tá? Para que vocês avisem aos crismandos de vocês. A gente pode fazer uma espécie de uma lista, 4 por dia, para que vocês possam estar lá para essa reta final aí também. Às vezes querem tirar alguma dúvida, né? Querem fazer algum questionamento, querem compartilhar alguma história, alguma formação, alguma experiência aí e estarem mais preparados ainda para o sacramento que vai ser aí entregue a vocês, né? Tá bom? Eu vou divulgar para vocês, tá? Sobre a direção espiritual e os horários. Obrigada Glaucia. mais uma vez, viu, Nath? Obrigado você, Glaucia. Aproveito para me disponibilizar também e a nome do Padre Ângelo e também a meu nome.
disponibilizar si en algún momento, Glaucia, podemos apoiar, podemos colaborar nesta direção espiritual ou resolver alguma questão, com muito prazer. É só avisar e a gente está disponível, tá? Perfeito, maravilha, obrigada, viu? A gente vai fazendo essas direções durante o ano em função das demandas, né? Os crismandos que já nos procuraram, a gente vai agendando. Mas agora, no final, a gente quer deixar uns horários fixos para os que ainda não tiveram a oportunidade e têm essa necessidade e querem estar com vocês, tá bom? Aí a gente combina, eu mando uma mensagem para vocês. Ótimo, Glaucia. Então tá bom, O obrigada. Nacho não pega gente que torce pro Barcelona, só aviso isso. Mas vamos continuar. Eu acho que você já ficou sem diretor espiritual também. Eita, me lasquei. Aí tá bom. Ô, Nath, eu vou deixar a oração final com você para você finalizar a palestra. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, muito obrigado por este encontro. Coloco nas tuas mãos a cada dos jovens, meninas que estão aqui. Adultos, pessoas que querem fazer a crisma, para que você cuide deles, cuide de seu coração, de suas famílias, para que você proteja sua fé, para que você fortaleça sua fé. Ensina-nos, Maria, através deste manto de Nossa Senhora de Guadalupe, a confiar em você sempre, a nunca desconfiar do cuidado de uma mãe que nos quer, que nos cuida, que nos protege. Quero pedir por todas as pessoas que não acreditam, por todas as pessoas que gostamos delas, que gostaríamos que estivessem mais perto de Deus. Obrigado, Maria, por este encontro, obrigado por ensinar-nos através de tua imagem todo o amor que você tem por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Boa noite a todos.